Pix 11 ou dólar 11? Qual desses dois ativos será que acaba sendo mais prático para você ter como um caixa dolarizado aí de curto, médio prazo? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e eu quero começar ele fazendo uma pequena e rápida retratação. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá sobre o dólar 11, eu acabei fazendo uma aproximação que não é muito ideal, ela foi um pouco grotesca e acabou ficando ruim ali em relação ao comportamento do próprio ativo. Então, naquela época eu arredondei na análise ele sendo apenas o dólar e efetivamente tem aí um prêmio de juros embutido nesse ativo, que é o diferencial basicamente entre o Brasil e os Estados Unidos. Então fica aqui essa retratação. Para compensar, vou trazer aqui algumas informações mais técnicas para ficar tudo claro, e aí eu compenso essa aproximação aí que foi um pouco grotesca, acabou não ficando muito interessante. Já aproveita então, comenta para mim se você investe dólar 11, Fix 11 ou como é que você faz aí, caso tenha algum tipo de caixa de curto prazo em relação ali aos dólares, alguma coisa do tipo renda fixa americana pós-fixada ou algum ativo aí da sua preferência muito relacionado aqui com essa finalidade. Então, só para reforçar aqui a questão do Fix 11, do dólar 11, o Fix 11 basicamente ele pega e investe através lá dos Estados Unidos em T-bills, que são títulos de renda fixa de curtíssimo prazo do governo americano, e ainda faz algumas operações com puts, que são opções de venda, para gerar ali um prêmio de retorno aí em relação a essas operações de opções. Então, a ideia geral aqui da Buena Vista e da News, que é a parceira deles, é gerar dólar mais a taxa de juros americana, que agora está em 4,5% mais ou menos, mais de 1 a 1,5%. A rentabilidade aproximada agora, meio de cabeça assim, do tipo dólar mais 6%. Já que o dólar 11, ele vai investir em contratos futuros de dólar, usando aí como margem alguns ativos brasileiros, e ele tende aí a entregar um prêmio acima do dólar e pode se aproximar aí do diferencial das taxas de juros. Essa efetivamente é a informação que não ficou clara e que eu acabei arredondando lá naquele outro vídeo e acabou ficando um pouco ruim. Agora, só para o conhecimento de vocês, qual que é o problema da gente considerar que vai ser simplesmente a diferença aí entre a taxa de juros americana e brasileira no dólar 11, tá? Assim, também é uma aproximação muito melhor do que falar que é só dólar, com certeza faz diferença, mas o mercado de dólar futuro é muito, muito complexo. Então, por exemplo, tem muita coisa que interfere no dólar futuro em termos de expectativas, precificação e até mesmo rolagem, tá? Então, não tem efetivamente muito a ver com o ativo dólar 11, mas só estou trazendo para vocês o nível de complexidade que é o mercado futuro. Para você fazer a rolagem do dólar, afinal, o dólar 11 investe em contratos futuros de dólar, todo mês eles vencem, você tem que rolar para comprar o próximo. Então, basicamente, tem várias formas, mas até onde eu sei, o pessoal não vende o contrato atual e compra o próximo, tá? Ninguém faz isso. O institucional, pelo menos, não faz. Eles fazem aqui, ó, a chamada rolagem do dólar através de outro derivativo, que é o DR1, no caso do dólar cheio. Então, só para você entender a complexidade que existe nos contratos futuros, basicamente, quando você está lá no último dia do mês, você quer rolar o seu contrato, você não quer que ele expire, não quer que ele vença, você compra o DR1, e aí no dia seguinte, basicamente, o DR1 transforma a sua posição, arredondando, tá? Se você está comprado do mês passado, ele vende aquela e você já sai comprado no próximo mês. Então, isso aqui é só para demonstrar a complexidade que existe nos contratos futuros, trazer aqui uma informação diferente para você, um pouquinho mais técnico, para compensar aquele arredondamento que foi um pouco grotesco. E isso aqui é bem importante por conta do comportamento geral, de fato, que vai influenciar no dólar 11 e em qualquer ETF que tenha ali esses investimentos atrelados a contratos futuros em geral, tá? Eu aqui de forma aproximada também, mas de uma forma aproximada já um pouco melhor, o que a gente tem na prática? A taxa de juros brasileira, que é aqui ó, o BR-INTR, que é de interest rate, e aqui também a gente tem a taxa de juros americana, US Interest Rate. Então, o que é isso aqui na prática? Isso aqui é justamente as taxas de juros desses países, né, nós dois, ao longo dos anos. E aí a gente pode calcular a diferença entre elas, tá? Efetivamente é uma menos a outra, que é essa linha branca, tá bom? Novamente, isso aqui é uma aproximação, então tirei aqui o logaritmo para ficar um pouco mais fácil de ver. Então, basicamente, não é perfeito, não é exatamente isso que está no contrato futuro, mas de certa forma é para estar ali embutido, salvo algumas exceções ali do dia a dia do mercado, que eu já vou explicar quais são. Então a gente tem aqui agora, por exemplo, analisando nossa taxa Selic aqui em 15%, a gente tem aqui a taxa americana em 4,5%, uma menos a outra, 10,5%. Então esse aqui é o diferencial das taxas de juros atuais e teoricamente esse aqui é o prêmio que o dólar 11 está entregando. Tá, Anthony, mas
E o Fix 11, qual que era a ideia lá que você tinha falado, né? Então, basicamente, não é eu, né? A Buena Vista divulgou, então, basicamente, o que eles comentam é justamente, é sempre o dólar mais algum prêmio, né? Qual que é o prêmio que o Fix 11 comenta? Eu vou deixar recomendado o vídeo completo dele aqui no final, mas basicamente eles investem aqui nos chamadas T-bills aqui de 1 a 3 meses, ou seja, títulos do governo americano de curtíssimo prazo, é basicamente um pós-fixado, que vai render aqueles 4,5% atual, mais um prêmio que varia ali entre 1 a 1,5%, segundo eles, com as operações das opções que eles fazem lá com as put options. Então eles fazem ali algumas operações com esses derivativos para gerar uma renda passiva. No caso, isso é lá no exterior, lá nos Estados Unidos, e vai gerar então basicamente um prêmio aqui que é a taxa de juros americana mais 1,5%. Pegando aqui o caso já um pouco mais ideal para justamente a gente comparar. Então eu vou tirar aqui a questão das taxas de juros americanas e brasileiras, para deixar o gráfico um pouquinho mais clean, beleza? E aqui basicamente então a gente tem, vamos dizer assim, os prêmios teóricos desses dois ETFs. Ah, Anthony, não entendi. Então qual que é a ideia? O dólar 11 estaria entregando aqui dólar mais 10,5% nesse exato momento, e o Fix 11 teoricamente está entregando dólar mais 6, tá certo? Por quê? É a taxa de juros mais 1,5. Ah, então o dólar 11 está dando muito mais. Olha, nesse exato momento me parece que sim, mas existem alguns detalhes. O primeiro detalhe é que você pode deixar o like e se inscrever no canal, e o segundo aqui é sobre as oscilações naturais do mercado. Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho sobre o comportamento do dólar 11, o que acontece? Eu já estava para fazer esse comentário aí de correção e retratação em relação a não ter comentado a taxa de juros, porque é muito complexo o comportamento geral que esse ativo vem apresentando. Então vamos lá, só para a gente entender aqui um pouquinho do dólar 11, o que ele está fazendo, tá? Então o dólar 11 é esse cara aqui que está em rosa. No caso, a gente pode colocar em cima o dólar futuro contrato atual, que é sempre o DOL 1, aqui no TradingView. Se você estiver usando o Profit, acho que é DOL FUT, ou WDO FUT, ou Cross Order, aí depende da sua plataforma. Mas basicamente aqui tem as duas comparações, então de fato a gente percebe aqui que existe uma rentabilidade superior. Perfeito. Mas olhem só o que tem acontecido até aqui final de maio, tá? Vamos desconsiderar a performance recente. Poxa, a gente vê uma correlação muito próxima em termos de movimentos. Então, quando o dólar, que é a linha mais azulzinha, mais roxinha aqui, ele sobe, o dólar 11 subiu também. Quando eles caem juntos. Quando eles fazem topos juntos, fundos juntos e assim por diante. Qual que é a diferença? Efetivamente aqui existe um spread entre os dois, uma diferençazinha que ela vem aumentando, perfeito, que o dólar 11 vem rendendo acima do dólar convencional. Então, efetivamente, essa é a retratação, a parte mais importante da correção que eu precisava fazer. Mas o que vem me chamando a atenção é a boca de jacaré que se abriu aqui a partir de junho desse ano, 2025, tá? Isso aqui não faz sentido à primeira vista em termos apenas do dólar futuro, tá? Eu trouxe também, obviamente, a gente pode colocar o SDBRL, que é a taxa de câmbio à vista, vamos dizer assim, né? É Forex, né? Mas é à vista. Ela anda praticamente igual aqui o dólar futuro, tá? Ó, até alterar a cor, não ficou legal essa aqui. Pronto, então tá amarela aqui o dólar à vista, o dólar futuro estão andando praticamente iguais. E o dólar 11 está realmente com um prêmio a mais, né? De novo, vamos desconsiderar aqui essa pernada extrema que ele deu. Ele rende acima, mas ele é para ser ultra correlacionado. Qual que é o meu ponto aqui? E é um primeiro disclaimer, além das correções que eu já fiz. Então, primeira coisa, cara, efetivamente é super correlacionado com o dólar, está entregando um prêmio de risco aí das taxas de juros, mas é muito estranho que, de repente, cara, isso aqui teve uma pernada de alta, não tem nada a ver com o dólar isso aqui. E efetivamente eu fiquei muito pensativo em relação a isso. Aí, inicialmente eu pensei, poxa, mas será que não tem algum tipo de relação com o dólar futuro, pegando já o próximo contrato? Lembra que eu comentei do DR1? É por causa disso? Mas efetivamente eu fui dar uma analisada mais a fundo e não, até onde eu entendi, não. Só para vocês entenderem aqui, quando a gente faz a indexação do dólar 11 com o próprio dólar futuro, o que a gente percebe, né? Se considerar sempre os primeiros dias, a gente percebe justamente, né, para quem não, vamos lá, né? Para quem nunca viu fazer indexação de ativos, só para explicar, você divide um ativo pelo outro. O ativo que está em cima, quando você vê o gráfico da divisão valorizando, significa que esse ativo que está em cima, ele está se valorizando mais do que o ativo que está embaixo. Se o gráfico que foi gerado ele está caindo, quer dizer que o cara de baixo está se valorizando mais do que o de cima.
Efetivamente aí no canal tem vários vídeos disso, e se você tiver interesse, estou lançando aí o Manual Prático de ETFs e Investimentos para o Brasil, que eu explico muito mais desses conceitos lá. Então o que a gente percebe? O dólar 11 ele tinha uma tendência, ainda tem uma tendência de valorização frente ao dólar futuro. Que valorização é essa? Justamente a taxa de juros embutida. Perfeito. Agora, qual que é o meu ponto aqui? Cara, vocês percebem que a linha, naturalmente, ela está subindo nesse patamar. Mas, de repente, ela subiu para cá. Então, saiu, assim, bastante aqui do eixo da diferença, né? Quando a gente, de novo, desconsidera efetivamente essa divisão que pega a relação entre os dois ativos, cara, a gente tem aqui dos últimos... Vou pegar aqui o H1, o diário tá melhor mesmo. Vou pegar aqui desde, sei lá, dia 5, hoje eu tô gravando dia 24, então faz 20 dias basicamente. Tem uma diferença aqui de 5%. Então o dólar caiu menos 2, né? Caiu 2, o dólar 11 subiu 3, quase 4. Essa diferença aí já dá 5%. Então tem uma diferença bem grande, tá? No caso, são riscos aqui que esse ativo carrega e que o Fix 11 também tem uns deles, já vou comentar. Então só pra gente ver aqui um pouco mais na prática em relação a esse comportamento recente do dólar 11, tem aqui algumas informações e justamente essa questão né, desse spread que se aumentou muito do fechamento da cota em relação ao valor patrimonial, tá? Então, efetivamente, a gente está, pelo que eu estou entendendo aqui nessa análise, a gente está vendo aqui um momento de descolamento considerável do ETF em si, o preço do ETF com o valor patrimonial da cota. Isso não é muito comum, tá? Até porque esse ativo, ele tem aqui seus quase 90, quase 100 milhões de patrimônio líquido, já chegou a ter, se eu não me engano, e ele não teve efetivamente, olha só, um aumento considerável do número de cotistas, ou então, por exemplo, uma grande entrada de gente comprando, tá? Vamos por assim, né? Vamos lá, vai que você é um cara com muito dinheiro, institucional muito grande, aí você fala, pô, eu vou comprar. Aí você vem aqui, começa a comprar um monte e aumenta o patrimônio líquido, e vamos supor que o market maker não conseguiu comprar dólar futuro e tal, você distorceu o mercado. Ok, pode ser, né? É um risco que existe, mas efetivamente não foi o que teve aqui, tá? Para mim aqui ainda, olhando o dólar 11 no 1 minuto, por exemplo, me parece mais uma questão de liquidez e descolamento, ainda que não parece ser algo tão relacionado a isso, tá? Realmente, confesso que fiquei com minhas dúvidas, mas quis trazer aqui para vocês, além da retratação, esses outros riscos que, enfim, que existem e que pelo menos até agora a gente nunca viu, tá certo? Então, efetivamente, me parece ser realmente uma questão do ETF, não do índice, que a gente vai ter que acompanhar aí nas próximas semanas e meses. Certo, mas e o Fix 11 e a comparação entre os dois, né? Então até agora eu acho que eu estava dando algumas explicações mais aprofundadas, que eu estava devendo do último vídeo, beleza? Se a gente olhar aqui o CSHI, que é justamente o ativo que é o formador principal do Fix 11, lá dos Estados Unidos, ele tem aqui um comportamento que também pode apresentar aqui a volatilidade, tá? Quando eu conversei com o Renato lá da Buena Vista, ele me explicou que vai ter volatilidade em momentos ali que o S&P tem uma queda, por exemplo, de 10% naquela semana, tá? Então são momentos de relativamente crashes, né? Cair 10% numa semana, um momento de volatilidade maior. Ele explicou que justamente por conta das operações de venda, as puts, aquelas opções que muitas vezes pode ter uma ponta vendida que sofre algum pequeno drawdown, mas na sequência que a tendência é se recuperar. Isso é o que o próprio Renato me falou, e também tem o estudo completo aqui agora no final do vídeo sobre o Fix 11. Então, quando a gente pega aqui o CSHI e multiplica pelo dólar, o SDBRL, a gente teria aqui basicamente o Fix 11 simulado, também uma aproximação, para a gente fazer aqui alguns estudos. Estou trazendo aqui para a tela basicamente o SDBRL, que é o nosso dólar, em verde aqui embaixo. A gente tem o CSHI vezes do dólar, que no caso é o Fix 11 simulado, uma aproximação, não vai ser exatamente isso, já em reais, como se a gente tivesse realmente o Fix 11 na B3, e aqui em cima o dólar 11. Então, de forma geral, o que a gente percebe? Ambos ativos tendem a se valorizar mais do que o dólar, justamente por conta daquele prêmio de risco. E a gente já viu mais ou menos aqui qual que é a ideia deles. Agora, qual que é o ponto? Novamente, o dólar 11 teve uma valorização muito recente, estranha aqui, acima do dólar, também acima do simulado, que efetivamente está deixando ele com uma performance muito melhor. Quando a gente faz a indexação do ativo Fix 11 simulado, que é o CSHI vezes o SDBRL, e aí divide ele pelo dólar 11, o que a gente vê na prática? Que eram ativos que estavam aí rendendo de forma simulada e aproximada, não é exatamente igual. Praticamente a mesma coisa aqui nesse curtíssimo prazo, que tem menos de um ano, tá certo? Então um período extremamente curto para analisar,
Mas, muito recentemente, o dólar 11, porque o gráfico está caindo, né? Lembra? Quando o gráfico cai, o ativo de baixo está se valorizando. Ele acabou de ter uma grande pernada à frente do FIX 11 simulado. E, novamente, se você não sabe fazer todas essas análises ou tem interesse em análises mais técnicas e contínuas sobre o mercado, inclusive com as carteiras recomendadas de bônus, nossa plataforma de análise com a comunidade, eu justamente faço tudo isso lá. Inclusive, a tendência é eu trazer cada vez menos vídeos assim técnicos aqui para o YouTube e deixar justamente esse conteúdo para lá, para quem realmente está mais interessado. Mas hoje eu quis trazer isso aqui justamente por conta ali da retratação e da correção ali em relação ao dólar 11 para ficar todo mundo na mesma página. Então acho justo que fique tudo esclarecido. Então qual que são as minhas conclusões e primeiro alguns pensamentos sobre esses dois ativos? Bom, inicialmente ambos têm mais ou menos aqui a mesma ideia, que é servir de caixa em dólar ali para curto, médio prazo, para você ter uma exposição que a gente fala em dólar pós-fixado, vamos dizer assim. Então você fica exposto ao dólar mais algum prêmio de risco. Então, idealmente falando, a gente já entendeu que o dólar 11 ele vai render mais ou menos aqui o diferencial entre as taxas de juros e o FIX 11 vai render a taxa de juros americana mais um prêmio de 1 a 1,5, segundo a Buena Vista e a própria News, que é a gestora oficial lá dos Estados Unidos. Agora, qual que é o ponto? A gente já viu que nenhuma dessas rentabilidades ela é 100% prometida. Por quê? Não é que é prometida, né? Mas é porque isso aqui são coisas estimadas, tá? Esse aqui de baixo é de 1 a 1,5, por exemplo. Isso aqui depende das operações das opções de venda, das puts. Então isso aqui pode oscilar, em condições de mercado pode ser que elas vão até melhor, pode ser que elas vão pior. E aqui o diferencial das taxas de juros também não é exatamente isso. Por quê? Primeiro porque isso aqui varia com o tempo. Então, se você falar assim para mim, Antônio, eu vou comprar o dólar 11 agora porque eu quero dólar mais 10,5. Cara, vai ser dólar mais 10,5 se absolutamente tudo ficar igual, se não tiver mais variação entre as duas taxas de juros e se o mercado futuro dos contratos não tiver ali essa precificação e essa mudança implícita entre as taxas embutidas nos contratos. Por que acontece? O negócio de mercado futuro é muito mais complexo do que parece, cara. Então, assim, na teoria, no arredondamento, é a diferença entre os dois. Mas na prática, dentro dos próprios mercados futuros, já estão embutidas as taxas implícitas e as curvas futuras de cada um desses dois países. Então aqui a gente está arredondando conceitos. Aí você vai falar assim, Antônio, então aqui a resposta é a seguinte. Toda vez que a linha branca está acima dessa linha mais amarela, quer dizer que o dólar 11 está tendendo a render mais do que o FIX 11. Do contrário, quando a linha amarela está acima da linha branca, é o FIX 11 que está tendendo a render mais. Então, na teoria, sim, quando você considera o mercado estático. Porque o que a gente está analisando aqui novamente é o prêmio de risco de cada ETF, vamos dizer assim. Prêmio de risco também não é a palavra ideal, tá? Mas, meu Deus, que vocês estão entendendo, né? Então, a gente está vendo dólar mais 6, dólar mais 10,5. Se o número é maior, se ele está em cima, né? Se a linha está em cima, ele vai render mais. Essa é a tendência. Mas, qual que é o porém? Você tem que tomar cuidado. Não adianta olhar para o ponto de agora, tá? O mercado está sempre olhando para frente, não para o retrovisor. Então, alguns cuidados que você pode tomar, coloquei aqui o dólar, a linha mais rosa, está numa escala lateral aqui, é justamente o seguinte. Quando o diferencial das taxas de juros está caindo, que é essa linha branca, é o prêmio de risco, aspas, em relação ali ao dólar 11, a tendência é que o dólar suba. Por quê? Porque daí o dólar muitas vezes vai voltar para os Estados Unidos, que é onde a rentabilidade não vai ser muito alta, mas vai ser mais seguro. E aí tem essa questão ali do risco Brasil que a gente fala, que é extremamente complexo de calcular. Não queira entrar nesse viés como pessoa física. A gente tem que focar muito mais em investir de forma passiva aí e não dominar todas essas minúcias extremas. Isso aqui é trabalho da tesouraria, tá? Efetivamente, você, pessoa física, eu também, tá? Tamo junto, a gente não joga esse jogo. Então, qual que é a grande sacada aqui? Nesses momentos aqui de queda de diferencial de juros, que o dólar tende a disparar, não necessariamente você vai conseguir capturar todo esse ganho necessariamente como prêmio de risco da valorização do dólar 11. Pode existir ali um caso pela precificação e comportamento dos contratos futuros que você não consiga capturar totalmente esses prêmios. Então, de uma forma resumida, abreviada e simplificada, a tendência é o dólar 11 render mais do que o FIX 11 nos momentos, principalmente nesses momentos aqui, ó, prestes à alta de juros, a alta do diferencial das taxas de juros. No caso, durante esse diferencial, pegando aqui esses pontos. Essa é a tendência, tá? No caso, eu estou falando versus FIX 11. Ambos estão, né? O dólar está embutido em ambos. Por quê? Porque muitas vezes, nesses momentos aqui,
que ainda não está precificado no dólar futuro, todos esses diferenciais, e que pode ter ali um impacto um pouquinho maior para a cota realmente ter maiores vantagens. Obviamente também tem impacto na forma como ela vai cair. Então, se ela cair muito abruptamente, isso também altera totalmente o comportamento dos dois ETFs. Não dá para cravar aqui com uma certeza de que só porque ele está caindo nesse formato, ele vai ser ainda assim mais rentável ou menos rentável do que a linha de baixo. Fora também, claro, que você começou a ficar exposto em relação a esses descolamentos aqui dessa cota, que para mim, pelo menos, não parece algo natural, porque não tem relação direta com o dólar futuro, tá? Ó, vou botar de novo, ó. Coloca DOL 1 aqui, que é o contrato futuro mais atual de todos. Ele anda aqui, ó, DOL N25, ele puxou, né? Anda praticamente igual o dólar à vista. Então, isso aqui realmente ou é um descolamento violento da cota com o patrimônio líquido do fundo, que eu não sei se é isso, tá? Realmente eu não bati ainda o martelo para entender efetivamente o que é. Ou então, o fundo, dentro das premissas dele, acabou ficando mais investido em LFT e compromissadas, tipo 50% numa, 49% na outra, e 1% dele ficou meio que alavancado no patrimônio líquido em relação ao dólar futuro, e aí talvez isso contribuiu para ele não ficar totalmente exposto como estava antes e acabou não caindo por conta da queda recente do dólar. Sim, cara, eu tentei resumir em 30 segundos uma tese ultra complexa que eu não quero trazer aqui, porque, enfim, não dá para trazer todos os detalhes num vídeo que é para ser informativo e mais agilizado. E eu quero saber de você, então, quem que você acha que vai acabar rendendo mais, considerando todos esses detalhes, se vai ser o dólar 11 simplesmente pela diferença entre as duas taxas de juros, ou se vai ser aqui o Fix 11 pela tendência a ser menos exposto a essa questão da taxa de juros brasileira, porque efetivamente você não está exposto a Selic, a Banco Central Brasileiro, que é quem interfere nesse diferencial taxa de juros, e vai ser efetivamente ali ao Fed que coloca a taxa de juros americana. Né? Lembrando que, por exemplo, nas eventuais situações que o Fed baixar a taxa de juros americana, né, para 0%, para, sei lá, 0,25%, como já foi, então teoricamente aqui o Fix 11 vai render dólar mais 1,75, mais ou menos. Então existem também esses outros pontos. Se a taxa de juros americana for realmente muito, muito baixa, e a taxa de juros brasileira ficar em 15%, aí é difícil de acreditar que o Fix 11 vai render mais, porque o diferencial está muito, muito grande, e aí, inclusive, a taxa de câmbio tende a baixar bastante, né? Porque, efetivamente, os dólares voltam, eles vêm investir na renda fixa brasileira. E essa, efetivamente, também é uma das razões pelas quais a Selic não cai agora, né? Com a atual gestão do Banco Central, eles têm um certo medo que se a Selic cair aqui novamente, ali para 10%, por exemplo, o diferencial das taxas de juros vai ser 5. No caso, aqui é 5, né? Nessa linhazinha. Nessas situações aqui, o câmbio pode explodir violentamente. Ele teve aqui essas valorizações até os 6 e pouco, porque o diferencial era mais baixo. Toda vez que o diferencial tende a baixar, o câmbio tende a subir também. Toda aquela questão da inflacionária, daí a discussão vai longe e efetivamente é assim que os ciclos vão funcionando. Talvez aqui o dólar 11 ele tenha alguns componentes com uma complexidade maior e algum retorno em algumas janelas que possa ser maior, porém ele também traz alguns riscos para algumas janelas específicas. Já o Fix 11 ele tende a ser rentável também, talvez menos complexo. Aquelas operações com as puts também podem trazer alguma volatilidade e algum risco, mas você fica teoricamente menos exposto aí a essa questão da renda fixa brasileira, né, da taxa Selic. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a renda fixa americana e as opções deles. E eu reforço muito que o dólar 11 não tem nenhum ano e também o Fix 11 tem acho que 2 semanas, tá? Então, efetivamente, é pouco tempo para a gente analisar no detalhe e na prática o comportamento desses dois ativos em relação um ao outro, em relação ao dólar e em relação às taxas de juros. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer aqui um follow-up daqui a uns 6 meses, por exemplo, com a comparação mais prática dos dois, com essa questão das taxas de juros, mas eu preciso que você comente aqui embaixo. E aqui agora sim eu espero que tenha ficado esclarecida aqui a retratação da minha simplificação excessiva, que realmente não foi muito bom, lá do primeiro vídeo do dólar 11. E claro, se você quiser ver a análise em relação ao Fix 11 que foi lançado recentemente, está aqui o vídeo. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.